Tudo bem, meu amigo comissário? Tudo bem, minha amiga comissária? Vamos agora iniciar aí o capítulo 2 da nossa apostila, falando aí de meteorologia para comissários de voo, onde nós vamos abordar a Terra no sistema solar, os movimentos da Terra, rotação, translação que todo mundo conhece, estações do ano, paralelos e coordenadas, e vamos falar também das latitudes terrestres. Um assunto bem interessante, nós vamos tratar aqui agora, iniciando aí, falando da Terra no sistema solar. Bom, nós sabemos que nós temos astros luminosos e astros iluminados. Astros luminosos são aqueles que têm luz própria. O Sol é uma estrela, tá? Então, astros luminosos são as estrelas, porque tem luz própria. E os astros iluminados, quais são? A Terra, no caso os planetas e os satélites. A Terra é um planeta, ela é um astro iluminado, ela recebe luz de uma estrela. Bom, nós sabemos que o planeta Terra pertence ao chamado Sistema Solar. Sistema Solar, também conhecido como Via Láctea. Então, a Terra ela está na sequência da Via Láctea. Nós somos o terceiro planeta a partir do Sol. Então, nós temos Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, certo? Aí depois vem Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e finalmente, aliás, atualmente foi até retirado dessa lista o Plutão, que seria hoje em dia considerado um planeta anão. Então esses seriam os planetas que compõem o nosso sistema solar, a nossa famosa Via Láctea. Então uma perguntinha de repente que poderia vir a calhar aqui: o planeta Terra seria então o terceiro planeta a partir do Sol. Tranquilos, né? Bom, movimentos da Terra. Nós temos, em princípio, 3 movimentos da Terra. Quais são eles? Rotação, translação e... Bom, o terceiro movimento da Terra pouca gente conhece. É a famosa precessão. Ela aparece, ou se assemelha, quando nós rodamos um peão. O peão, quando está rodando, ele apresenta lá, um movimento em que o eixo fica ali bambeando de um lado para o outro. Então coincide com o chamado movimento de precessão. Mas por que nós não estudamos frequentemente a precessão? Porque ele é um movimento que ocorre a cada milhões e milhões de anos. Ou seja, nós vamos estar aqui para sentir essa bambeada da Terra no seu eixo. Beleza? Bom, mas vamos àquilo que nos interessa, vamos àquilo que cai na prova, Batista? Olha lá, o que cai na prova? Rotação e translação. Rotação, movimento que a Terra executa em torno do seu próprio eixo imaginário. Que eixo é esse? O eixo norte-sul, correto? O eixo norte-sul, e o sentido do movimento da Terra ele é de oeste para este. Fiquem atentos que a grafia correta é exatamente como está aí. Oeste para este. Batista, onde é que fica o este? Este é a mesma coisa que leste. Só que na grafia, na maneira que nós escrevemos, nós adotamos, porque essa posição este, na verdade, ela vem do inglês, Então, na aviação, como vocês sabem, nós adotamos principalmente a língua inglesa como referência dentro da aviação. E aí, lógico, oeste, normal, são as posições que nós já conhecemos, não muda nada. Então, norte, sul, o antigo leste, que agora vamos convencionar chamar de este, no lado oposto nós vamos ter o oeste. Então, norte, sul, este e oeste, tá? O que muda? Só a grafia. Em vez de nós escrevemos leste, que é a posição que nós convencionalmente aprendemos na escola de repente, e agora vamos trabalhar mais com a posição
este, tá? A grafia este, somente isso. Bom, o movimento de rotação é responsável por quê? Pelos dias e pelas noites. Então quer dizer que eu tenho dias e noites porque a Terra gira em torno do seu próprio eixo. Então tá aí. Então a Terra gira de oeste, como nós estamos vendo aí, né, para este, correto? Então um movimento no sentido, digamos assim, anti-horário. Se nós olharmos de cima, você vai ver que a Terra está girando no sentido anti-horário, correto? Bom, eu sempre gosto de mostrar, né, o movimento de rotação, porque sempre tem aquele aluno na sala de aula: ô Batista, eu só percebo que a Terra gira quando eu tomo umas e outras no fim de semana, aí sim a Terra começa a girar. Não, não é essa diariamente. Então nós temos aí um movimento de rotação, né? Esse movimento de rotação, como nós já sabemos, responsável então pelos dias e pelas noites. Por quê? Uma face da Terra vai estar voltada para a posição de dia, onde está ali recebendo os raios solares, e a parte oposta é a parte da penumbra, ou ainda a parte da noite, onde nós não teremos luz, né? Então por isso período da noite. Bom, movimento de translação. Agora a Terra executa em torno de quem? Em torno do Sol, certo? É um movimento que a gente chama também chamado de revolução, ou seja, translação ou revolução. É um movimento que a Terra percorre, né, em volta do Sol, numa trajetória elíptica, né? Ou seja, ele desenha ali formato de uma elipse em torno do Sol, tá? Então tá aí. Então a Terra aqui girando em torno do Sol, sentido também de oeste para este. Porque eu disse também, porque ele é igual, né, o sentido ao movimento de rotação, também de oeste para este. Portanto, então, movimento sentido anti-horário em torno do Sol, tá? Então, importante aí, né? Também pode ser alguma questãozinha de prova. Bom, responsável. A movimento de translação é responsável por quê? Ali está escrito aí no nosso slide que é responsável pelas estações do ano. Porém, eu vou acrescentar aqui um dado importante. Eu tenho sim uma parte significativa, né? Responsável, as estações do ano são responsáveis aí pela translação, mas também por um segundo fator que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, né, na sequência, que fator também importante ajuda a determinar as estações do ano, tá? Bom, só que durante o movimento de translação, nós temos aí 2 pontos de órbitas que ocorrem durante esse movimento de translação. É a primeira, posição periélio, tá? E aí eu costumo dizer, né? A gente pode decifrar essa palavrinha periélio, porque aqui eu tenho 2 radicais. Quais são esses 2 radicais? O radical peri e o radical hélio, tá? E aí nós vamos decifrar da seguinte maneira: peri quer dizer perto, então ponto de órbita onde a Terra está mais perto de quem? Perto do hélio. Quem que é o hélio? O Sol. Então nós definimos a posição periélio como sendo o ponto de órbita onde a Terra, né, está mais próxima do Sol. E quando é que isso ocorre, Batista? Exatamente no dia 22 de dezembro. Dia 22 de dezembro, opa, pera aí, ó, o que ocorre nesse dia 22 de dezembro? O que está ligado à posição periélio? Exatamente isso que você pensou. Início do verão no hemisfério sul, tá? Então, início do verão do hemisfério sul, que ocorre no dia 22 de dezembro, coincide com a posição periélio. Aqui uma dica, pessoal. Veja só. Ponto de órbita mais perto do Sol, periélio, ok. Mais perto do Sol lembra de quê? Lembra de calor. Calor eu vou associar com o verão. Mas lembra, e aí é um dado bastante importante, nós, quando falamos, né, início do verão no hemisfério sul, é também início do inverno no hemisfério norte. Então, importante que vocês saibam, né? Sempre, e para facilitar a nossa vida, primeiro relacione com o hemisfério sul,
Tranquilo? Então vamos colocar a imagem aqui para que vocês vejam. Então periélio, né? Ponto de órbita onde a Terra está mais próxima do Sol. Eu acho que essa imagem ajuda a retratar bastante, né? A gente consiga gravar aqui facilmente, e lógico, também entender, né, a posição periélio, ponto de órbita mais, né, onde a Terra está mais próxima do Sol. Outro dado importante, também nessa mesma data, 22 de dezembro, nós vamos ter o dia mais longo do ano, tá? Mais para frente nós vamos falar uma coisinha a mais, né, sobre isso aí, mas nós podemos já reforçar, né? Então, periélio, além de ser início do verão, é onde eu tenho a maior duração do dia, ou seja, eu tenho mais horas de dia e menos horas de noite, tá? Ou seja, o nascer do sol vai ser um horário geralmente mais cedo, às vezes, dependendo da região, 4 horas da manhã, 4 e pouco, às vezes, né? Pouco antes das 5 da manhã já vai ter luz, já vai ser considerado, né, amanhecer ali, né, o nascer do sol. E o pôr do sol ele vai ser no horário depois das 18 horas, às vezes 19 horas, dependendo da região, tá? Então isso vai indicar pra gente o quê? Uma maior duração do dia. Quando é que isso ocorre? No nosso caso, no dia 22 de dezembro. Eu quero dizer, no nosso caso, em termos de Brasil, tá? Posição afélio. O que é posição afélio? Bom, novamente a palavrinha dividida aqui em dois radicais. O radical af e o radical hélio. Bom, o hélio nós já sabemos, quer dizer sol. E o af? Nós vamos dizer que é o af de afastado. Então, ponto de órbita onde a Terra está mais distante ou ainda mais afastada em relação ao Sol. E quando é que isso ocorre? Exatamente no dia 21 de junho. 21 de junho, ponto de órbita mais distante, ou seja, mais afastado, a posição afélio. O que eu tenho no dia 21 de junho? Início do inverno no hemisfério sul e início do verão no hemisfério norte, tá? Posição afélio. Então, duas posições importantes que, lógico, podem ser questões de prova da ANAC. Então, periélio mais próximo, afélio mais afastado, correto? Bom, e aí eu comentei com vocês alguns slides atrás, em que as estações do ano elas são importantes, né? São determinadas pela translação, mas também por um segundo fator. E que segundo fator seria esse? A famosa eclíptica. E o que vem a ser a tal da eclíptica? Eclíptica é o ângulo de inclinação da Terra. Toda vez que você olhar para um globo terrestre, você vai perceber que ele tem ali uma certa inclinação. Por que dessa inclinação? É a chamada eclíptica. Quer dizer então que o eixo da Terra, veja só, o eixo da Terra ele não é uma posição exata, né, no sentido norte e sul. Ele apresenta uma certa inclinação. Essa inclinação pode ser questão de prova. Então, se você quiser anotar, anote aí, né? Então, é uma inclinação de 23 graus e 27 minutos. Então, anote aí novamente, 23 graus, 27 minutos. E ele ajuda, a eclíptica, né? Ajuda a determinar então as estações do ano. Bom, veja só, devido a essa inclinação, nós vamos ter a cada 6 meses, olha lá, a cada 6 meses eu vou ter um polo mais voltado para o Sol, enquanto o polo oposto vai estar mais voltado para a noite. Então, em um determinado, ou seja, vamos dizer, polo norte está voltado para o Sol, então ele vai ser dia, vou ter 6 meses constantes de dia no polo norte. Nessa mesma época do ano, eu vou ter 6 meses de noite no polo sul. Depois, 6 meses depois, inverte essas condições. Passa a ter 6 meses de dia no polo sul e outros 6 meses de noite lá no polo norte, tá? Agora é importante falar, onde é que ocorre exatamente 6 meses de dia, 6 meses de noite? Exatamente lá no centro do polo. Não sei se vocês já estudaram alguma coisa sobre latitudes e longitudes, tá? Mas lá no polo, exatamente no centro do polo norte, digamos, eu tenho lá
a posição de latitude, né? 90 graus. Então, lá exatamente no 90 graus norte, né? Eu vou ter 6 meses de dia, 6 meses de noite. Mesma coisa no hemisfério sul. Lá no 90 graus sul, que é a latitude 90 graus, né? 90 graus sul, eu vou ter outros 6 meses de dia, outros 6 meses de noite. E aí, a partir do momento que eu vou me afastando em relação a esse 90 graus, né? Ou seja, eu vou diminuindo aqui a latitude, esse período, em vez de 6 meses, ele pode cair para 5, para 4, para 3 meses. Ou seja, regiões próximas às latitudes polares apresentam essa oscilação grande entre dias e noites seguidos, ok? Então, importante que vocês saibam disso. Bom, vamos falar então, aproveitando, né? Vamos falar um pouquinho então de paralelos. O que são paralelos? Paralelos, nós vamos imaginar, para nós falarmos um pouquinho de paralelos, nós precisamos determinar algumas situações. Primeira situação, nós vamos imaginar nosso planeta Terra como sendo uma circunferência. Nós sabemos que o planeta não é uma circunferência perfeita, porém, nós vamos dividir essa circunferência ao meio, dividindo aqui em 2 metades. Então nós vamos traçar uma linha que passe exatamente pelo centro dessa circunferência no sentido horizontal, correto? E aí nós vamos denominar essa linha, essa primeira linha, né, de linha do Equador. Tá? E aí eu dividi aqui em 2 hemisférios, lógico, hemisfério norte e hemisfério sul, correto? Então a linha que divide a Terra em 2 metades é a linha do Equador, correto? Bom, eu vou definir então como sendo a linha principal, e como eu tenho ali como linha principal a linha do Equador, eu vou considerar ela também como a latitude 0. Então começa a ser traçado, né, todas as demais linhas, que vamos chamar de linhas paralelas, vão ser traçadas a partir da linha do Equador, a partir do paralelo 0 graus. Tá? Veja só, os círculos, ou melhor, semicírculos paralelos, ou seja, linhas paralelas que são traçadas em sentidos horizontais, tá? Paralelas à linha principal, nós podemos traçar aqui, aliás, infinitas linhas paralelas, né? À linha do Equador, tanto para cima, ou seja, para o hemisfério norte, quanto para o hemisfério sul. E uma vez traçada 2 linhas, digamos assim, sendo lógico uma delas a linha do Equador, e eu medir a distância entre uma linha e outra, eu vou chamar essa distância de latitude, ok? Então a latitude começa em 0 e vou traçando outras linhas paralelas e a quais eu vou poder medir, né? Medir, só que agora em graus, e aí eu começo 0 graus linha do Equador, eu vou traçar, eu posso traçar até no máximo 90 graus para norte e 90 graus para sul, quer dizer, então se eu traçar uma linha, digamos assim, no sentido vertical, ela vai determinar o limite máximo de latitude, 90 graus para norte e outros 90 graus para o hemisfério sul, tá? Bom, e aí veja aqui eu tenho um mapa, na verdade um mapa mundi, né? Onde foram traçadas a linha do Equador, 0 graus, que está lógico ali no centro, e a partir daí foram traçadas outras linhas paralelas, certo? E a gente pode observar ali, ó, por exemplo, paralelo 10 graus norte, 20 graus norte, 30 graus norte, 40 e 50 graus norte, correto? Então, no sentido do hemisfério norte, nós temos traçadas linhas paralelas, tá? Que foram medidas o ângulo que elas formam com a linha do Equador, e aí nós fomos determinando, né, quais são esses diversos paralelos, ou melhor,
qual é a distância dessas linhas paralelas, tá? A mesma coisa vai ocorrer aqui no hemisfério sul, beleza? Bom, aqui eu consigo determinar agora, né, as chamadas latitudes terrestres, tá? Então nós temos aqui uma coisa importante, olha lá. Então a linha do Equador está ali 0 graus, linha principal, né? A partir dali eu posso traçar outras várias linhas. E eu preciso falar para você que o limite então é de 90 graus para norte, 90 graus para sul. Então no hemisfério norte o limite de latitude é 90 graus, no hemisfério sul o limite de latitude é 90 graus também, tá? Então 90 graus norte, 90 graus sul. Ó, outras posições importantes que nós vamos começar a conhecer a partir de agora. Bom, como é que chama a linha do trópico que é traçada lá no hemisfério norte? Então, já apareceu o nome ali para vocês, é a linha do trópico de Câncer. Então, a linha do trópico de Câncer, tá? Ela fica sempre no hemisfério norte. Uma coisa importante que nós precisamos definir: trópico de Câncer. Qual é a latitude do trópico de Câncer? Vamos lá, tá aqui ó, 23 graus, 27 minutos norte, é a linha do trópico de Câncer. Já a linha do trópico de Capricórnio será também os mesmos, 23 graus, 27 minutos sul. Opa! Esse 23, 27 nós já falamos em algum momento da nossa aula de hoje. 23, 27 é a chamada eclíptica, o ângulo de inclinação da Terra. Veja o quanto ele é importante, porque ele ajuda a determinar a linha dos trópicos. Então, trópico de Câncer, 23, 27 norte, trópico de Capricórnio, também 23, 27 sul, tá? Bom, e aí nós temos agora o círculo polar. Eu tenho a linha do círculo polar norte, linha do círculo polar sul. Como é que eu faço para determinar agora a linha do círculo polar? Antes, só um breve comentário. A linha do círculo polar, ela serve exatamente para limitar a latitude polar, até onde a gente considera polo, né? O polo começa lá no 90 graus, vai até um certo limite. Que limite é esse? A linha do círculo polar, tá? E aí como é que eu faço para determinar a linha do círculo polar? Eu tenho que fazer uma continha, 90 graus, que é lá o centro do polo, eu vou fazer menos 23, 27, tá? Menos 23, 27, então fazendo essa diferença. E aí um detalhe, eu posso fazer essa diferença de maneira direta, né? Posso tirar 90 graus de 23, 27? Não posso. Por quê? Ali eu só tenho graus, no caso 90 graus só tenho graus, e na latitude do trópico de Câncer eu tenho graus e minutos. Como é que eu faço para fazer essa continha então? Eu tenho que pegar 1 grau do 90 graus e decompor em minutos. Então vai ficar assim, ó, 89 graus e 60 minutos, ou seja, 90 graus corresponde a 89 graus e mais 60 minutos. Bom, agora sim, eu decompus o 90 graus em minutos. Agora sim eu posso retirar de 23, 27. E aí fazer a continha e chegar nesse valor que vocês estão vendo aí ao lado, 66 graus, 33 minutos. Isso seria o quê? Exatamente a linha do trópico, aliás, a linha do círculo polar, tá? Então, a linha do círculo polar, 66, 33 norte, 66, 33 sul, é a linha que vai limitar os polos. Quer dizer então que o polo começa lá no 90 graus e vai até o 66, 33. Agora, eu quero que vocês olhem, se quiser até dar um pause no vídeo aí e procurem gravar essas latitudes, tá? Então é importante que vocês percebam aonde está a linha dos trópicos, né? As linhas dos trópicos, Câncer e Capricórnio,
E aí sempre, né, o pessoal às vezes me pergunta na sala de aula: pô, Batista, eu tenho uma dificuldade na hora da prova, dá aquele famoso branco. Eu costumo, né, digamos assim, inverter os trópicos. Então, câncer, às vezes eu respondo que o trópico de câncer é no hemisfério sul, ou o contrário, né? Eu falo que o trópico de Capricórnio está no hemisfério norte, tá? Mas veja só, para não termos dúvidas mais, para a gente não esquecer mais, gravem apenas uma frase que você nunca mais vai esquecer e nunca mais vai ter dúvidas sobre aonde é que fica os trópicos, tá? É só você lembrar uma frase, né, muito interessante, uma vez dita na sala de aula, você não esquece mais, tá? É só lembrar que os cornos estão no sul, tá? Então, se você lembrar que os cornos estão no sul, o Capricórnio está no sul. O Capricórnio é do hemisfério sul, tá? Sendo assim, não tenho mais dúvidas, mas trópico de Câncer será sempre no hemisfério norte e o trópico de Capricórnio sempre no hemisfério sul. Pessoal, brincadeirinha, tá? Se tem alguém aí do sul vendo aí nossa videoaula, apenas uma brincadeirinha, apenas para a gente poder, digamos assim, né, lembrar desses conceitos. Eu sei que quando a gente fala algumas bobagens na sala de aula, às vezes fica mais fácil de nós lembrarmos, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Né? Sobre aquele conteúdo, tá? Mas de boa, sem problema algum. Bom, vamos falar agora dos meridianos. Então vamos agora dividir a Terra, só que agora no sentido vertical, tá? Então, inicialmente nós dividimos a Terra no sentido horizontal, né, onde nós definimos as latitudes. Agora, nos meridianos, nós vamos dividir a Terra no sentido vertical para encontrarmos agora a longitude, ok? Então, meridianos, vamos lá. Círculos perpendiculares em relação à linha do Equador. O que são linhas perpendiculares? São linhas que vão cortar no sentido vertical a linha principal, que é a nossa linha do Equador, tá? Então, nós vamos chamar essas linhas perpendiculares de meridianos. Tranquilos? Olha aí. Então tá ali. Então nós estamos vendo aí as linhas perpendiculares, tá? Ou seja, linhas no sentido vertical. Tranquilos? Bom, e aí a mesma coisa, aquele mesmo conceito que nós falamos das latitudes, agora vamos aplicar nas longitudes, ou seja, nos meridianos, tá? Então, qual é o meridiano considerado o meridiano padrão ou principal? Da mesma maneira que nós traçamos a linha principal da latitude, onde nós convencionamos chamar linha do Equador, agora nós vamos traçar no sentido vertical uma linha também padrão, vamos chamar de meridiano de Greenwich, tá? Mesma coisa, mesmo conceito. E aí nós podemos pensar o seguinte: nós vamos agora continuar a imaginar, né, que nós temos uma circunferência, e uma circunferência ela tem quantos graus mesmo? Exatamente, a circunferência tem 360 graus, correto? E aí nós vamos dividir a Terra agora em duas metades. Nós podemos chamar, né, de lado oriental e lado ocidental, né, através aqui do meridiano padrão, meridiano de Greenwich. Novamente, traçado duas linhas agora perpendiculares, nós podemos medir a distância entre as linhas. E a distância entre essas duas linhas, convencionando, adotando, né, como uma delas a do meridiano de Greenwich, nós temos então a distância entre essas duas linhas perpendiculares nós vamos chamar de longitude. Tranquilos? A Terra agora no sentido vertical, onde nós temos dois hemisférios, oriental e ocidental. Tranquilos? Então 0 graus. E aí nós vamos dividir a Terra em duas metades. 180 graus para um lado, 180 graus para o outro lado. Tá? E somando o total, 360 graus. Tranquilos? Bom, veja agora. Eu tenho aqui a Terra, né? Mapa mundi novamente, onde nós vamos colocar inicialmente a posição de Greenwich, né? O meridiano de Greenwich, que seria o 0 graus. Correto?
Então, como nós já falamos, 180 graus para um lado, 180 graus para o outro lado. Bom, e aí um detalhe, nós temos algumas situações importantes, tá? Primeiro, para a direita de Greenwich, nós vamos considerar sempre mais horas em relação a Greenwich, tá? E para a esquerda de Greenwich, eu vou considerar sempre menos horas, tá? Então, tudo que é para a direita, eu vou somar. Tudo que é para a esquerda, eu vou subtrair, tá? E aí um detalhe, nós temos a seguinte posição. Percorre uma certa distância na nossa superfície. De que maneira? A gente pode fazer uma continha. Nós podemos pegar a circunferência, né? 360 graus, que é o total da nossa circunferência, e dividir pelo número de horas do dia. Quantas horas nós temos no dia? 24 horas. Se eu fizer essa divisão 360 dividido por 24, você vai ver que vai encontrar que a cada 15 graus eu tenho uma diferença de 1 hora, ou melhor, um fuso horário. Na prática, esse 15 graus seria o quê? A distância que os raios solares percorrem na nossa superfície terrestre exatamente no espaço de 1 hora. Tá? Quer dizer que os raios solares sobre a superfície terrestre percorrem, né, 15 graus por hora. Seria a velocidade, digamos assim, de uma outra maneira de nós falarmos, né? A velocidade dos raios solares sobre a superfície terrestre. Lembra que os raios solares vão ter que percorrer toda, né, a superfície terrestre, ou seja, os 360 graus, correto? Então, 360 dividido por 24 vai dar 15 graus. E aí, cada 15 graus eu tenho um fuso horário. Um detalhe, isso aqui não é tanto assunto de meteorologia, nós temos assuntos mais empolgantes, digamos assim, de meteorologia, mas eu tenho que falar alguma coisinha aqui para tratarmos, né, de latitude, no caso aqui, longitudes. Bom, então, um fuso a cada 15 graus. Um detalhe, quando vocês estudarem lá em navegação, tá? Ainda dentro do mesmo módulo aí de CGA, né, do curso de vocês, vocês verão que os fusos horários foram traçados a cada 15 graus. Um detalhe, para a direita aqui de Greenwich, nós vamos ter mais horas, como eu disse anteriormente, e cada fuso recebe uma letra. Então, como vocês já estão vendo, estão observando ali na tela, né? O mais 1, ele é representado pela letra A, de alfa, tá? O fuso mais 2, B de bravo, né? O fuso mais 3, C de Charlie, e aí sucessivamente. Eu não vou aqui na aula de meteorologia ficar falando desses todos fusos horários, tá? Mas para nós partirmos para aquilo que nos interessa mais, né? Nós vamos voltar aqui, ó. No menos 1 começa com a letra N de November. Menos 2, O de Oscar, né? O menos 3, P de Papá. E o menos 4, Q de Quebec, tá? Bom, e é um detalhe. Eu estou aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá? E a minha longitude de Campo Grande corresponde a 0,54 graus a oeste de Greenwich. Então estou a 54 graus de distância de Greenwich. Então 0,54 graus é a distância da minha localidade de Campo Grande em relação a Greenwich. Observe que nós estamos do lado esquerdo de Greenwich, nós estamos a oeste. Se nós estamos a oeste, nós temos menos horas em relação a Greenwich. Quer dizer que Greenwich tem mais horas, né, em relação a Campo Grande, correto? Bom, mas vamos lá. Então veja só, nós temos os fusos traçados a cada 15 graus. Quer dizer que eu vou ter o fuso 15, o fuso 30, o fuso 45 graus, correto? Bom, o próximo, depois do 45, seria o fuso de 60 graus.
Então, se nós observarmos aqui, em relação à posição de Campo Grande, qual fuso nós estamos mais próximos? O fuso de 45 ou o fuso de 60? O que você acha? Bom, se você observar bem, em relação ao fuso de 45, eu tenho uma diferença de 9 graus, correto? De 45 para 54 dá uma diferença de 9. Já em relação ao fuso de 60 graus, eu tenho uma diferença de apenas 6 graus. 60 menos 54 vai dar uma diferença de 6 graus. Bom, em relação à comparação dos fusos, quer dizer então que Campo Grande está mais próximo do fuso de 60 graus. Por isso nós adotamos o horário relativo ao fuso da letra Q de Quebec. Tá? Então um horário diferente em relação ao fuso, digamos assim, ao fuso de Brasília. Tá? Então veja só, Campo Grande tem um fuso mais próximo 60 graus. E aqui que eu vou fazer? Eu vou fazer 60 dividido por 15. Se eu dividir 60 por 15, eu vou achar que eu tenho uma diferença de 4 horas. Tá? Então 60 dividido por 15 é igual a 4. Tranquilos? Se eu estiver dentro do horário do fuso da letra Papá, que abrange aí a maior parte do território brasileiro, né? Que seria o horário de Brasília, eu faria a conta aí, né? No caso relativo ao fuso da letra Papá, né? Que seria o fuso de 45 graus. 45 graus dividido por 15 daria uma diferença de 3 horas, tá? Mas voltando aqui pro meu fuso, no caso aqui de Campo Grande. Bom, digamos que agora fosse o horário local de Campo Grande, 19 horas e 30 minutos Quebec, ou seja, relativo ao fuso Quebec, o fuso de 60 graus. Bom, eu tenho uma diferença de 4, portanto eu vou ter que fazer o quê? Eu vou somar 4 horas ou eu vou subtrair 4 horas. Então veja só, como Greenwich está à direita, lembra que tudo que está à direita eu somo, tá? Então se está à direita eu somo, eu vou fazer o quê? 19,30 mais 4, correto? Outro detalhe, tudo que está à esquerda eu subtraio, correto? Então vai ter menos horas. Então no caso aqui, ó, Campo Grande está num ponto e Greenwich está à direita. Está na direita. Se eu quero saber o horário de Greenwich, eu tenho que somar 4 horas. E aí somando 19,30 mais 4, eu vou chegar no valor de 23,30, correto? E um detalhe que eu ainda não falei. Então os fusos começam com A, né? A, B, C para um lado, ou seja, Alfa, Bravo, Charlie para um lado, N, O, P, Q, November, Oscar, Papá, Quebec para o outro lado, correto? Mas nós não definimos a letra do meridiano de Greenwich. E qual que é a letra do meridiano de Greenwich? Exatamente a letra Z de Zulu. Então muitas vezes vocês vão encontrar o horário internacional, horário de Greenwich, né, sendo apresentado com essa letra Z. Então toda vez que vocês observarem a letra Z, né, lógico, relativo a horas, vocês vão ter esse horário relativo ao meridiano de Greenwich, ou seja, horário internacional, também conhecido como horário UTC, Tempo Universal Coordenado. Tá? O horário adotado aí pela aviação, né? A aviação, lógico, mundial. Então toda vez que nós formos voar, nós vamos estar sempre voando em horário Zulu, em horário de Greenwich. Tá? Dentro da aeronave não se trata com horário local, apenas horário internacional. A todo instante que nós trabalhamos dentro da aviação, sempre com horário internacional, ok? Bom, vamos falar rapidamente agora de mais duas posições importantes, que são solstício, né? Depois nós vamos falar um pouquinho mais dos equinócios. Solstícios, veja só, caracteriza por maior diferença na duração do dia e da noite.
Para termos a posição solstício, nós temos que definir os dois trópicos. Trópico de Câncer e Trópico de Capricórnio. Lembra que o Trópico de Câncer está no hemisfério norte. Então os raios solares, quando incidem no Trópico de Câncer, nós vamos imaginar o seguinte: ali eu vou ter maior concentração dos raios solares sobre a posição do Trópico de Câncer, e aí isso vai provocar o quê? Um maior aquecimento do hemisfério norte e um certo resfriamento do hemisfério sul, correto? Então, coincidindo nessa condição com o início do verão no hemisfério norte e início do inverno no hemisfério sul. Bom, 6 meses depois, olha só o que vai acontecer. Olha lá, bom, 6 meses depois, olha só o que vai acontecer. Os mesmos raios solares passam a incidir agora no Trópico de Capricórnio, certo? Maior duração do dia durante o hemisfério sul e maior duração da noite no hemisfério norte. Então, solstício vai indicar para a gente o limite dos raios solares. Quer dizer que os raios solares transitam entre os dois trópicos ao longo do ano, tá? Entre o Trópico de Câncer no hemisfério norte até o limite do Trópico de Capricórnio no hemisfério sul, correto? Bom, e aí nós temos a posição equinócio. Equinócio é uma palavrinha composta novamente por dois radicais. O radical equi, que quer dizer igual, por exemplo, triângulo equilátero, né? Triângulo dos lados iguais. Aqui eu tenho e, que quer dizer igual, e nócio. Nócio quer dizer noite, tá? Então, se eu tenho igual dia, eu vou ter também igual noite. 12 horas de dia e outras 12 horas de noite. E aí eu tenho aqui uma informação bastante importante. A posição equinócio ocorre exatamente quando os raios solares incidem sobre a linha do Equador. E aí uma dica, pessoal: equinócio lembra de Equador, tá? Equinócio, Equador. E quando os raios solares incidem na linha do Equador, nós vamos imaginar que esses raios solares vão ser distribuídos de uma maneira mais uniforme entre os dois hemisférios. E que data isso ocorre? Bom, ocorre no dia 21 de março, que é quando eu tenho início da primavera para o hemisfério norte e início do outono no hemisfério sul. E ainda no dia 22, 23 de setembro, quando eu tenho início da primavera no hemisfério sul e início do outono no hemisfério norte. Então, aproximadamente 12 horas de dia e outras 12 horas de noite. Então, a gente vai observar exatamente isso. Olha lá, Sol na posição equinócio, onde os raios solares estão sendo divididos de maneira mais ou menos iguais entre os dois hemisférios, tá? Aqui eu tenho então os raios solares exatamente na linha do Trópico de Capricórnio, hemisfério sul, incidindo então maior aquecimento do hemisfério sul e um maior resfriamento do hemisfério norte. Já 6 meses depois, estamos na posição, onde os raios solares vão incidir sobre a linha do Trópico de Câncer. Verão no hemisfério norte, inverno no hemisfério sul. Vejam aí então as estações do ano, certo? Então, dezembro, início do verão no hemisfério sul, início do inverno no hemisfério norte. Março seria primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul, correto? Mês de junho, verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul. E setembro, outono no hemisfério norte e primavera no hemisfério sul, tá? Então, procurem lembrar desses conceitos. Bom, veja aí então, só uma animação rápida para que vocês vejam que os raios solares, na prática,
transitam sempre entre os dois trópicos, que eu quero dizer de forma direta. Os raios solares de forma direta, ou seja, onde ele está mais concentrado, né? Exatamente, ele vai traçar essa linha, essa incidência maior exatamente entre os dois trópicos. Não quer dizer que os raios solares não chegam nas outras latitudes, claro que chegam, só que com sempre uma menor intensidade, correto? E a gente está observando exatamente isso, né? Que os raios solares transitam entre os dois trópicos. Bom, para finalizarmos essa nossa videoaula, só para a gente reforçar o conceito de latitudes terrestres. Então, latitude equatorial. Aonde é que ficam as latitudes equatoriais? Exatamente em torno da linha do Equador. Tá? Então a gente pode observar facilmente, né, na faixa central, em torno da linha do Equador, eu tenho as latitudes equatoriais. Importante falar, é a região mais quente do nosso planeta, tá? Não tenha dúvida disso. Outro detalhe importante, é também uma região, também por causa da maior temperatura, é onde mais precipita, ou seja, onde eu tenho mais concentração de chuvas, tá? Bom, latitudes tropicais, como o nome fala, fica onde? Entre os dois trópicos. Quais são os dois trópicos? Câncer e Capricórnio, correto? Então a faixa toda aí, né, em tom mais avermelhado, sei lá, né? Você está vendo aí as latitudes tropicais. Bom, entre o trópico e a linha do círculo polar eu tenho uma faixa de transição entre o calor e o frio, que é chamada latitude temperada, tá? Então, latitude temperada fica ali a partir dos trópicos e vai até a linha do círculo polar, essa faixa em amarelo que você está vendo na imagem. E, finalmente, as latitudes polares, que começa exatamente em 90 graus de cada polo e vai até o limite do chamado círculo polar, correto? Bom, com isso, nós encerramos aí a nossa videoaula do capítulo 2, a Terra no Sistema Solar. Bom, espero vocês aí na nossa próxima videoaula. Um abraço, até a próxima!